Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo para pedir aos amigos e às amigas para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar. Pedir também para a galera não esquecer um outro pacote do YouTube que é fundamental, que é o seu hype. Quando você dá um hype, você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E como é que você dá um hype? Você pega, vai lá nos comentários, puxa o comentário pro lado, escolhe a opção hypar, tem um hypar gratuito, já vai ajudar demais a gente a ir mais longe ainda, beleza? Vamos falar então do nosso Fluminense, temos informações importantes do Tricolor para passar para vocês. A gente inicia aqui falando sobre uma sondagem que o Fluminense chegou a fazer por Cauã Elias. Isso mesmo, cara, o Fluminense que vendeu o Cauã Elias tão barato, né? Fez uma sondagem pelo atleta junto ao Shakhtar e para tentar contratar o jogador, né? E a informação que foi trazida pelo GE que foi apenas, não passou apenas de sondagens. O Fluminense não chegou a fazer uma proposta, apresentar uma proposta ou algo do tipo, mas o Fluminense fez sim uma sondagem pelo atleta e conversou principalmente com o representante do jogador, que como resposta disseram que não há um interesse do jogador voltar ao Brasil nesse momento, mas que houve essa procura do Fluminense, ela houve realmente, tá bom, galera? Enfim, ficou nisso. Dando sequência aqui, galera, o Terãs tá fazendo o que, por exemplo, o Everaldo fez, né? Quando a gente fala o Everaldo, o Terãs, a gente tá falando dos representantes. A informação trazida ontem, né, pelo portal GE, deu... Na verdade, Vitor Lessa tinha trazido a informação também, né, enfim. Mas a informação foi dada, né, lá pela setorista, que aí sim a gente tem que falar correto aqui, a setorista lá especializada no Atlético Paranaense, Monique Vilela, agora eu lembro o nome dela, é Monique Vilela. Melhor, vou colocar na tela aqui, que aí vocês podem ver o tweet dela. Deixa eu colocar aqui o tweet dela, que aí vocês podem ver melhor do que vocês verem a Monique. Foi repercutido pelo GE, foi repercutido pelo Vitor Lessa, mas vamos lá. Ó, o tweet é esse daí, ó. Staff do Meia Terãs entrou em contato com a diretoria do Atlético para oferecer o jogador. Foi um pedido do próprio Terãs, que tem o desejo de voltar ao Atlético Paranaense, porém, nesse momento, o clube entende que não há necessidade de contratar um jogador para essa posição, falou aqui a Monique Vilela. Vamos lá, vamos tentar entender isso daí. Galera, isso é a coisa mais normal que existe, tá? Vou dar um exemplo do Everaldo. O Everaldo, os representantes do Everaldo, quando viram que a situação dele no Fluminense não estava legal, o Everaldo é um jogador muito criticado, muito questionado pela torcida do Fluminense, o clima dele no Fluminense era o pior possível, enfim, começaram a procurar clubes para o Everaldo jogar. E aí foram lá oferecer literalmente o jogador, como se fosse um vendedor vendendo imóvel, né? O corretor vendendo imóvel. Vai lá e oferece o imóvel, né? Vai lá e oferece, sei lá, a pessoa que vende bolinho na rua, basicamente isso. Por que ele fez isso? Porque o Everaldo e também o Terãs não são jogadores que têm mercado no momento. Eles não têm mercado no momento. Então, os representantes tentam oferecer o produto, indo até o interessado, né? Na verdade, não interessado, seria os consumidores, digamos assim. Então, é uma estratégia que, na verdade, é uma estratégia até conhecida como uma estratégia de pesca, né? Então, eles fazem isso. O Terãs, no Brasil, atualmente está sem mercado. Voltou para o Fluminense com um problema de contusão grave, né, que fez com que o Penharol não quisesse continuar com o jogador. No próprio Penharol ele não conseguiu fazer grandes partidas. Então, o que os representantes do Terãs estão tentando fazer? Encontrar clubes, procurar interessados. Mas não há interessados. Então, essa proposta dele de jogar no Atlético Paranaense, que ele chegou e procurou o Atlético Paranaense, foi com esse intuito, mas o Atlético Paranaense não quis
por motivos óbvios. Então, essa é a situação do Terãs, ele com certeza continuará tentando encontrar clubes, porque no Fluminense ele tem praticamente nenhuma chance de jogar. O Fluminense está fazendo a parte dele, está tratando do jogador, recuperando o jogador, mas não vai jogar no Fluminense, a não ser que comece a treinar que nem louco, mas não é uma perspectiva que o jogador tenha de ter essas oportunidades. Então, foi exatamente isso que aconteceu. E é uma coisa muito normal no futebol, como eu falei. Dando sequência aqui, galera, o elenco do Fluminense está muito cheio, né? Então, tem que esvaziar o elenco. O Fluminense negociou vários jogadores já, né, nessa janela aí. Saiu aí o Thiago Santos, saiu o Keno, saiu o Lima. O Fluminense está fazendo uma limpeza. Só que sobrou também para jogadores que eu acho que mereciam mais oportunidades. E o que eu quero dizer com isso? O Gé trouxe uma matéria, né, que a gente vai colocar na tela aí para vocês. Não vou ler a matéria inteira, mas só para poder pegar a referência, tá aqui, ó. Não foi só o Riquelme Felipe, tá aqui que o Riquelme Felipe vai para o Sub-20 e auxilia o Fluminense no Brasileirão da categoria. Não foi só o Riquelme Felipe. Além do Riquelme Felipe, outros jogadores foram encaminhados para como é que se fala? Para o Sub-20. Eles são Júlio Fidelis, Welles Natan e Kevin Samuel. Isso quer dizer que não vão ter mais oportunidades no elenco profissional? Não quer dizer, mas é bem provável que não tenham mesmo, tá? Por quê? Porque na cabeça do técnico do Fluminense, e isso é verdade, o elenco está muito cheio, era preciso diminuir o elenco. Mas aí você diminui o elenco tirando um garoto, que a gente avisou que isso ia acontecer, que quando jogou foi muito acima da média, que era o Júlio Fidelis, que claramente parece ser um grande lateral direito, tem tudo para ser um craque. O Welles Natan, que os pouquíssimos minutos que teve, foi muito mais ousado, por exemplo, que o Riquelme. E que também teve pouquíssimos minutos e pouquíssimas oportunidades. Mas vai lá, ele é muito jovem ainda, né? Vai fazer 18 anos, enfim. Kevin Samuel também. E a desculpa dada é essa aqui, ó. Necessidade de enxugar o elenco profissional. E com isso, o Fluminense vai negligenciando a sua base. Mas esse é o pacote Zubeldia. A gente não fala que tem um pacote Freitas, que você contrata o Freitas, você sabe que ele vai fazer merda, é merdeiro, aquela coisa toda. A gente não sabe que tem isso, que isso acontece. Então, isso também é um pacote Zubeldia. O Zubeldia está fazendo um bom trabalho, está fazendo o time jogar bem, um time disciplinado taticamente, muito organizado. Mas o pacote Zubeldia é esse. O jogador da base, ele não é que não gosta, não seria essa palavra correta, mas não é historicamente um técnico que oportuniza a base. Foi assim no São Paulo e está sendo assim no Fluminense. E provavelmente isso aí vai ser o destino do Zubeldia. Eu lamento, acho que o Fluminense é um clube que não poderia jamais contratar profissionais que não gostassem de trabalhar com base ou que não trabalhassem com base. O Fluminense é um time que produz muitos jogadores bons e também jogadores ruins, mas é melhor dar oportunidade. O Fluminense não está dando oportunidade como deveria, meu ponto de vista, mas aí é cada um, tá? E é isso, os garotos estão voltando para o Sub-20, provavelmente não vão ter tantas chances no profissional, pelo menos vão jogar lá. Dando sequência aqui, galera, vamos falar sobre um jogador que o Fluminense monitorou, sondou e tudo indica desistiu. Que jogador é esse? É o Rodrigo Castilho. Ontem as informações saíram aí para todo mundo, né? Sobre o jogador Rodrigo Castilho, né? Que o Fluminense, inclusive, mandou um representante dele na partida contra o Flamengo, né? E o Rodrigo Castilho marcou um gol contra o Flamengo, tá? E a gente vai trazer aqui a matéria para vocês. Foi uma informação da ESPN que o Fluminense mandou essa pessoa lá, mas tem aqui uma matéria também do Netflu falando sobre isso, mas dando aqui o crédito a quem tem que ser dado crédito aqui, ó. Fluminense teve representante observando o Rodrigo Castilho. E aí vem falando aqui que o centroavante foi destaque na vitória de 1-0 do Lanús contra o Flamengo pela Recopa, tá? Enfim, na sexta-feira, a Stefano Caseiro, da ESPN Argentina, apurou que o Flu enviou um representante para observar o atacante em La Fortaleza. Em entrevista, Castilho foi perguntado sobre ser observado pelo tricolor das Laranjeiras. Ele falou: sinceramente, não sabia da observação do Fluminense. Esses jogos todo o continente observa, incluindo pessoas de fora.
Então você fica na mira de todos e quando vai bem, começa a aparecer opções. Enfim, a própria ESPN trouxe que o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, também tinha se interessado por um empréstimo do jogador. Enfim, esse é o Rodrigo Castilho. E a gente vai trazer para vocês aqui alguns números do Rodrigo Castilho para a gente dar a nossa opinião se seria ou não uma boa contratação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Rodrigo Castilho é um jogador, tá? De 1,90 m, uma estatura boa, tá? Tem 26 anos de idade, fez 26 anos agora, fará 27 anos agora em fevereiro. Tem 26, tá? E no dia 26 de fevereiro ele fará 27 anos. Então não é um jogador tão jovem assim, 1,90 m. E vamos dar uma olhada aqui no recorte da carreira do jogador, né? As últimas 5 temporadas, ele começou no profissional com 22 anos, já bem tarde. E aqui do recorte das 5 temporadas, deixa eu colocar aqui direitinho para poder caber. Ó, o recorte é esse aqui, ó. Em 22, ele jogou apenas 2 jogos e não fez gols. Em 23, ele jogou 13 jogos, fez um gol e deu uma assistência. Em 24, ele fez 34 partidas, 6 gols e 4 assistências. Era reserva pela minutagem que eu tô vendo aqui. Em 25, já como titular, 43 jogos, 15 gols e 1 assistência, números um pouco melhores. E agora, em 26, com apenas 6 partidas, ele já fez 3 gols e 3 assistências. Galera, são números muito modestos, né, para um atacante. Ele é um homem de área, vou mostrar aqui para vocês aqui alguns detalhes, ó. Ele não teve contusão nos últimos 12 meses. Ah lá, ele é um homem de área, tá vendo? Essa bolinha aqui mostra que ele é um jogador, um homem de área, um centroavantão, pivôzão, tá? É um jogador âncora, como fala aqui na descrição dele. Enfim, começou no ginásio esgrima, enfim. Galera, não é um jogador que vem para resolver a vida do Fluminense. É mais um daqueles casos parecido com o do Coelho, né? Em que o jogador provavelmente deve ter sido indicação do Zubeldia, eu não tenho essa informação, estou aqui chutando porque eu tinha informação do Coelho, mas a gente está vendo que os números não impressionam, o jogador já de 27 anos que vai fazer agora. E o que mais surpreendeu o Fluminense foi sondar o jogador e, segundo a matéria da ESPN, o Lanús pediu 10 milhões de dólares no jogador. Sinceramente, o Fluminense não pode pagar 10 milhões de dólares nesse jogador. Com todo respeito ao rapaz, não tem sentido e cabimento essa negociação. Enfim, parece que o Fluminense desistiu por conta dos valores, tá? Os valores no futebol estão realmente muito altos, mas a gente está vendo que é um jogador que não tem que custar isso daí, tá bom? Isso é minha opinião, né? Cada um tem a sua, se vocês quiserem falar o que vocês acharam aí, fiquem à vontade também. Esse foi o Resenha Express, pintando notícia do Fluminense. A gente volta a qualquer hora do dia aqui. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço, galera. O Resenha não para, está com vocês a todo momento. Valeu.